Welcome guys, welcome to the Fluency Journey, bem-vindos à Jornada da Fluência. Essa é a nossa primeira aula de 4 episódios, então vai ser 4 super aulas que eu vou destrinchar o meu método e realmente vou te ensinar como aprender inglês de uma forma inusitada, de uma forma divertida, através da programação neurolinguística, alright? Então essa nossa primeira aula nós vamos focar no mindset, né, o mindset para fluência. E lembrando, tá, que tem um material para vocês fazer um download, então tem um planner que eu disponibilizei. O link vai estar aqui em algum lugar da tela, aqui no canto, aqui embaixo. Então faça o download e eu tenho certeza que vai te ajudar a se manter organizado, tá? Nós vamos falar sobre organização ao decorrer dessa aula aqui também. Então o planner tem mais de 60 páginas, se não me engano, então vai te ajudar com certeza. O link está aqui em algum lugar da tela, só fazer o download, só baixar. E, bom, vamos lá, já pega um cafezinho, já pega a água, deixa do lado e também já tira o celular, tá? Se livra de distrações, tá? Por que se livrar de distrações? Porque eu te quero aqui, ó, focado, tá? Então eu quero que você absorva todo o conteúdo que eu vou passar aqui para vocês, porque é de extrema valia e um conteúdo igual esse vocês não vão encontrar na internet de jeito nenhum, tá? Então, assim, deixa o celular no modo avião, se possível, porque daí já evita resquícios, tá? Por que resquícios? Resquícios, quando a gente manda mensagem com alguém, a gente conversa com a namorada, o namorado, pai ou a mãe, fica resquícios, tá? Porque, assim, quando a gente volta a fazer alguma coisa, aquela mensagem a gente fica martelando assim, tipo, inconscientemente mesmo. A gente vai pegar o celular de novo. Por quê? Porque a gente quer saber o que que a namorada mandou, o que que o pai mandou, o que que a mãe mandou, enfim. Então, celular no modo avião, se possível, deixa em algum lugar do outro cômodo da casa, a não ser que tu esteja assistindo pelo celular, né? Então, nesse caso não é possível. Bom, vamos lá. O que que é jornada? Jornada é um caminho, tá? É um percurso onde a gente percorre, né, de um ponto A até chegar a um ponto B, certo? E nessa jornada a gente vai encontrar certas dificuldades, tá? É normal. Na jornada da fluência é normal a gente encontrar dificuldades como inconsistência, organização, né? Então, assim, a gente tem que manter uma rotina, a gente tem que ter uma boa organização, senão a gente vai procrastinar. A gente também tem que ter mais, a gente tem que ter capacidade, ou seja, a dificuldade na verdade seria o sentimento de incapacidade, ser incapaz, né? Ter medo de aprender inglês, ou algum julgamento de alguém, ou se tu não se sentir capaz mesmo de aprender um idioma. Se eu aprendi, né, 5% da população mundial, da população brasileira aprendeu, por que que tu não pode aprender? E assim, é possível aprender inglês, não é que é difícil, tá? Realmente não é difícil. Se fosse difícil, eu vou contar uma história aqui pra vocês, uma analogia. Tinha um rapaz que, inclusive, ele ia pra faculdade, certo? Ele dormia nas aulas, literalmente dormia, não prestava atenção. E teve um dia que o professor passou um homework, né? Passou dois exercícios no quadro. E assim, né, quando ele acordou, o professor ele passou os exercícios, ele acordou e ele foi para casa e tudo mais. E quando ele voltou para a aula, né, ele pegou e mostrou aqui o exercício pro professor. Aqui, professor, ó, fez aqui, vamos corrigir, ver se tá certo aí. Aí o professor pegou e ficou assim, tipo, olhando para ele e perguntou: Ué, como é que tu resolveu essa equação aqui? Porque na verdade a equação, o professor estava comentando na aula que era uma equação difícil, era na verdade uma equação impossível de ser resolvida. Duas equações, uma ele resolveu e outra não. E a aula era sobre essa equação, ele estava falando, só que o rapaz ele estava dormindo. Então assim, ele resolveu aquela equação e era impossível. E adivinha o nome do rapaz? Albert Einstein, isso aí mesmo. Aquele físico lá renomado. Então assim, nada é impossível, tá? Não se sinta incapaz, porque tu é capaz de fazer aquilo. Tu é capaz de aprender inglês. Se ele escutasse que era impossível de ser resolvida, aí sim ele talvez não conseguiria resolver, porque ele iria achar que é difícil, né? O professor ia falar que é impossível, então assim, nada é impossível. Então imagina só, tu viajar o mundo inteiro, conhecer pessoas novas, lugares novos, culturas diferentes, isso é muito gratificante. E imagina só ter oportunidades de emprego que vocês sonham, talvez uma oportunidade no exterior, ou aqui no Brasil mesmo, né? E tu não ia mais ser deixado passar para trás, porque se tu não souber inglês hoje em dia, o inglês ele passou de ser algo opcional para ser essencial.
Então, assim, futuramente, no futuro bem próximo, todas, não que não digo todas, mas a maioria dos cargos, a maioria das profissões vão exigir o inglês, pelo menos o intermediário, o básico intermediário. Então, assim, e os Estados Unidos também, eles estão muito mais à frente, eles estão 10 vezes mais à frente, mais desenvolvido do que o Brasil. Imagina só tu ler um artigo ou tem algum filme, alguma coisa que é lançado lá nos Estados Unidos e não chegou pro Brasil ainda, tu não precisa de... Tu não depende mais de auxílio tecnológico, de tradutor para... ou até mesmo chegar pro Brasil para ver a tradução, para saber o que que é. Né? Porque muitas coisas de lá vêm para cá já distorcido, né? Ou traduzido errado, enfim. Então, assim, por que que 5% da população brasileira fala inglês? Isso que o Brasil é o país que mais tem escolas de idiomas, tá? É o Brasil, é o país que mais tem escolas de idiomas. E por que que, né, só 5% fala inglês? Porque as escolas tradicionais, isso é até polêmico, né? Mas as escolas tradicionais elas seguem uma metodologia só, ou seja, um padrão, um sistema. Então, assim, tu passa anos e anos, 4, 5 anos para aprender inglês, para fazer todos os livros e realmente tu não aprende inglês como deveria aprender. Eles te jogam gramática, tem muito excesso de gramática, porque o aprendizado ele é ao contrário, tá? Já vou falar sobre isso. Se realmente as escolas funcionassem, a maioria do pessoal aqui da população do Brasil iria falar inglês, não concorda comigo? Então, assim, eles seguem uma metodologia padrão, eles querem te manter lá, pagando exatamente isso, pagando e estudando e anos e tu não aprende nada. Até aprende, mas quando tu vai fazer o intercâmbio, tu passa perrengue. Né? Eles ensinam voz ativa, voz passiva e o que não é usado aqui no cotidiano. E realmente não é usado, eu mesmo não utilizo. Então, assim, o aprendizado do idioma, anota aí, tá? Esqueci de falar, mas pega e vai anotando, tá? Pega um caderninho para fazer anotações, que eu vou te falar que é de extremo valor. E, assim, o aprendizado do idioma, ele se resume no seguinte, 80% de vocabulário, mais e 20% de gramática, ou seja, aquela gramática básica, aquela gramática em que os tempos verbais são em torno de uns 6 tempos verbais, não é muita coisa. Então, assim, a gente vai precisar da gramática como uma ferramenta de estudo. Então, assim, uma ferramenta de estudo, ou seja, só para montar a estrutura gramatical corretamente, né? E assim, o vocabulário é o que importa, porque para pensar, se as escolas tradicionais só passam gramática, né? Por que que todo mundo... Claro que a gramática a gente tem a opção de usar porque nós somos adultos. Porque, pensa só, uma criança que está aprendendo a falar, ou seja, quando nós nascemos, quando a gente vem para o mundo, etc., e a gente fala as primeiras frases, as primeiras palavras, a gente fala errado, isso é normal, tá? Só depois que a gente cresce que a gente pega, bota um livro embaixo aqui do braço e vai para a escola estudar gramática. Então, assim, o aprendizado do idioma ele não é diferente. É a mesma coisa que se fosse aprender o português, o nosso idioma, a nossa língua nativa. Porque, assim, a gente vai focar principalmente no vocabulário, a gente tem que ter palavras, tá? Quanto mais palavras a gente souber, melhor. Então, assim, espero que vocês tenham isso em mente. E, bom, o que que é PNL, né? Programação Neurolinguística, como o próprio termo já diz. É como se fosse ensinar o nosso cérebro a se comportar. É uma área bem ampla, né? E se fosse falar só de PNL, levaria muito tempo. Aí eu vou falar sobre PNL na terceira aula, então lá eu vou me aprofundar mais, vou passar técnicas de PNL para poder aplicar no aprendizado do idioma, no inglês. Mas assim, de um modo geral, a PNL ela tem o intuito de colocar o idioma no piloto automático. Literalmente no piloto automático. Como assim no piloto automático? Tudo que a gente faz no piloto automático, tudo que é padrão, que não exige mais esforço, tá lá na nossa mente inconsciente. Lembrando que a mente ela é dividida entre o consciente e o inconsciente, né? E assim, o intuito da PNL é passar, trazer as informações puramente consciente e se infiltrar na inconsciente, que é onde ficam os nossos hábitos, nossa rotina, os nossos padrões, as nossas crenças, enfim, então fica tudo lá. Vou dar um exemplo aqui, fazer uma analogia do carro. Você já, com certeza, né, já dirige, alguns não,
Mas quando a gente está aprendendo a dirigir, é super normal a gente ficar meio que estressado, né? Tem aquele estresse mental, porque é muita coisa ao mesmo tempo, é complexo, é pisar no acelerador, é embreagem, freio, retrovisor, tem que prestar atenção no trânsito, então é muita coisa ao mesmo tempo, tipo, é muita informação nova ao mesmo tempo. É normal, no começo, aí depois que a gente pega o jeito, aí a gente dirige sem fazer esforço. Tem gente que dirige hoje mexendo no celular, tipo, então quando a gente aprende a dirigir, aquilo fica no nosso inconsciente, já virou um padrão, tá? No piloto automático. A gente vai dirigir e a gente mexe no celular, né? Conscientemente, no caso, porque daí já é uma tarefa que envolve consciente, que a gente está mais prestando atenção no celular, porque o carro a gente dirige automático. Deu para entender? E assim, a gente vai usar também o nosso lado direito do cérebro, que é o cérebro límbico, nosso cérebro emocional. Então, assim, a gente vai utilizar bastante a linguagem não verbal também. E lembrando que eu vou aprofundar na PNL na terceira aula, tá, galera? Então não percam, né? Mas vocês têm que saber da base, da introdução para poder, né, ir para a prática, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá, da PNL, de como pode funcionar, de como funciona, né? Bom, vamos lá. O que vocês têm que fazer? Vocês vão fechar os olhos, vocês vão imaginar, literalmente, vocês têm que imaginar, tá? Porque daí a gente vai utilizar a linguagem não verbal. Vocês vão pensar, tá, vocês vão imaginar no seguinte, vocês estão deitados na cama de vocês, tá? E aí, então, vocês querem comer alguma coisa, tomar alguma coisa, e aí vocês levantam da cama, lembrando que quanto mais detalhes vocês imaginarem, melhor, tá? Vocês vão levantar da cama, vocês vão caminhar até a cozinha, e aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão chegar na geladeira, abre a porta da geladeira, vocês vão pegar um limão, aí vocês pegam esse limão, fecham a geladeira, e aí vocês colocam em cima da pia esse limão, vocês vão abrir então a gaveta dos talheres, pegam uma faca, tá? E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão cortar esse limão ao meio, corta esse limão verde suculento ao meio, e aí vocês vão pegar uma parte, uma metade desse limão e vão pingar na boca, tá? Vocês vão literalmente espremer na boca. E aí, o que vocês sentiram? Eu aposto que a maioria de vocês, se não todos, tiveram água na boca, com certeza. E isso se dá conta por que acontece isso? Porque, olha só, a PNL ela é tão poderosa que ela teve o poder de ativar meio que uma glândula, ela pode ativar um hormônio e literalmente só imaginando. Olha só que interessante, porque o nosso cérebro não sabe diferenciar, anota aí, nosso cérebro não sabe diferenciar o que é real do que é imaginado, tá? Então, assim, a PNL, a neurolinguística, ela realmente é uma ferramenta muito poderosa, tá? Eu vou me aprofundar sobre a PNL na aula 3, no episódio 3, então não percam. E voltando aqui no mindset, né? Por que a gente tem que ter um bom mindset? Pensamento positivo. Por quê? Porque tudo que é psicológico é biológico. Como assim, Luiz? Psicológico e biológico? Vamos supor o seguinte, não estou falando assim para tu ter um mindset tipo, positivo, ser positivo, ou tipo, ter as informações de autoajuda. Não, não é nada disso. É quase isso, eu vou explicar a diferença, tá? Porque na verdade o PNL é um conjunto de técnicas, tá? Não é só uma coisa só. Então, assim, não é tipo, ter o pensamento positivo, tipo, tudo vai dar certo. Não, não é assim. Mas é interessante, é bom ter um mindset positivo, por quê? Pelo seguinte fato. Vamos pegar uma pessoa depressiva, certo? Ela não tem um mindset positivo, não, com certeza não. Claro que isso envolve muitos fatores. A pessoa depressiva, ela vai sentir o quê? Ela vai se sentir triste, ela vai ter pensamentos ruins. Então a linguagem corporal dela, a postura dela não vai ser uma postura de, tipo, firme, né, o peito erguido, peito estufado. Ela vai andar, tipo, como se fosse uma concurda, triste, angustiada. Então, assim, tudo isso se dá por conta de quê? Pelo seguinte fato. O pensamento, anota isso aí no caderno de vocês, tá? O pensamento,
ele gera um sentimento, tá? E um sentimento, ele vai gerar uma ação, e essa ação ela vai gerar um resultado. Ou seja, isso é um ciclo, eu chamo isso de ciclo vicioso. O pensamento vai gerar um sentimento, que o sentimento gera ação, e a ação gera o resultado. E a PNL tem o intuito de fazer isso, na verdade. Tá? Uma das vertentes da PNL é ter um bom, como que eu posso te explicar? Ter um bom mindset, porque isso influencia muito. E assim, isso aí é um ciclo vicioso, tá? Se tu tem um mindset ruim, vai gerar um sentimento ruim, vai gerar uma ação ruim, e o resultado vai ser ruim. Então assim, qual que é o pensamento? Pode ser um pensamento de tristeza, pode ser um pensamento, sei lá, um trauma, né? Falando da pessoa, né, depressiva. E ela vai ter um sentimento que? Sentimento de tristeza, angústia, enfim, qualquer coisa, que vai gerar uma ação. Que ação que vai ser? Pode até resultar em sintomas físicos, tá? Porque tudo que é psicológico é biológico. Então ela pode ter cansaço, fadiga, testosterona baixa. Então olha só como isso influencia. Então vai ter um resultado que é um resultado ruim, não é verdade? Então assim, isso aí é um ciclo vicioso, tá? Ter um mindset positivo é importante. E falando agora de planejamento, lembrando que tem um planner para fazer o download, então baixa esse planner, utiliza para fazer anotações de gramática, vocabulário ou qualquer outro tipo de notas, vai te ajudar com certeza. E planejamento no aprendizado do inglês é muito importante por quê? Porque isso evita a gente procrastinar, isso evita a gente, na verdade, isso ajuda a gente a criar uma disciplina e manter um hábito. Porque um hábito é criado através de repetição. Ou seja, quanto mais a gente fizer, mais aquilo vai se tornar no piloto automático, mais aquilo não vai drenar a tua energia mental, entendeu? E assim, estuda pelo menos 1 hora por dia, tá? Pelo menos. É o ideal 1 hora por dia. É claro que tu vai fazer uma imersão, que vai ser o próximo tópico que eu vou comentar com vocês. E assim, 1 hora por dia, o que vocês podem fazer? Divide as 4 skills, né, as 4 habilidades do inglês. Speaking, listening, writing, reading. Estuda uma habilidade por dia. Né? Pega ali na segunda, writing, na terça, speaking, na quarta, reading, na quinta, listening. Ou seja, a ordem não importa, mas tenta treinar as 4 habilidades numa semana que vai com certeza ajudar vocês a dar um up no inglês, no aprendizado. E tem aplicativos também que podem te ajudar para se manter organizado, para fazer planejamento, para fazer anotações. E uma delas é o Tandem. Tandem. O Tandem é, na verdade, um aplicativo que é como se fosse um simulado, um intercâmbio, uma rede social. E tem gente do mundo inteiro, no Canadá, Alemanha, Estados Unidos, e tu pode aprender, além do inglês, outras línguas também. E assim, o bacana dessa rede social, né, como se fosse um intercâmbio simulado, tu aprende e ensina. Tu pode mandar mensagem para alguém e perguntar: ei, fulano, tu quer aprender português, né? E tu me ensina inglês que eu te ensino português. Talvez a pessoa esteja interessada em aprender português. E aí vocês fazem uma troca, tipo, um dia sim, um dia não. Tipo, um dia tu ensina ele, o outro dia ele te ensina e vocês podem, né, combinar. Isso é muito bacana, muito interessante. Vocês podem praticar inglês, pode praticar português, enfim, é bem bacana também. E tem os outros aplicativos também, fora o Tandem, tem o Quizlet, que é um aplicativo para aprender inglês também, para trabalhar, usar os flashcards, que é bem interessante. O Quizlet, tem o Trello, que é um aplicativo para te ajudar a organizar melhor, organizar teu dia, fazer planejamento. É uma ótima opção também. E fora o planejamento, tem uma técnica também que te ajuda a te manter focado, concentrado, tá? Porque não adianta assim a gente se planejar, estudar e não aprender nada, não é mesmo? Então, anota aí, existe uma técnica que é chamada técnica Pomodoro, tá? Se eu não me engano, o nome de quem criou, acho que é o Francesco Pomodoro, se eu não me engano. É um italiano, eu acho. E essa técnica consiste no quê? Fazer um ciclo, tá? Tipo, não é um ciclo vicioso, mas é um ciclo. Então, tu vai estudar por 25 minutos, tá? Focado, sem distração nenhuma.
25 minutos, imerso ali, focado, e descansar 5. Ou seja, vocês vão repetir esse ciclo 4 vezes. Estuda 25, descansa 5. Estuda 25, descansa 5. Estuda 25, descansa 5. Completou 4 ciclos, 4 vezes, fechou um ciclo. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão descansar por 30 minutos, tá? Aí vocês vão dar uma pausa maior e depois de descansar os 30 minutos, pode ser 15 minutos ou 30, aí vocês escolhem, tá? Mas dá um descanso maior. E aí depois disso vocês repetem esse ciclo novamente. Descansa, estuda 25 e se distrai por 5, sei lá, toma um café ou vai dar uma respirada, enfim. Que aí te ajuda a ter mais concentração, maior retenção, mais foco. Então vai te ajudar a não procrastinar, tu vai reter o conteúdo com mais facilidade. Então assim, é uma ótima opção, tá? É uma boa técnica, técnica de Pomodoro. E é muito importante também frisar, tá? A imersão no idioma é muito importante. É necessária, na verdade, pro aprendizado, pro desenvolvimento do aprendizado do idioma. Por quê? É como se fosse fazer um intercâmbio, entre aspas, aqui no Brasil, tá? Como se fosse isso. Porque o contato com a língua estrangeira, não que seja necessário tu fazer um intercâmbio para aprender inglês. Isso é balela, tá? Porque eu conheço gente que mora, na verdade, inclusive no exterior, e não sabe falar inglês. Mora há anos e não fala inglês. Isso vai muito do teu foco e de como tu vai estudar, como tu vai aprender o idioma. Então, assim, a imersão ela é muito importante e como que tu pode se manter imerso no idioma? Não é simplesmente tu estudar, por exemplo, 1 hora por dia, tô imerso no idioma. Não, tá? Tu tem que manter o contato com o idioma todos os dias, frequentemente. É como se fosse aprender o português, né? A gente vai ouvindo, vai falando, errando, vai ouvindo, vai tendo contato. E aí a gente aprende, isso é um processo natural, tá? E o que te ajuda a te manter imerso? O celular, troca o idioma do celular pro inglês, porque tu já está familiarizado com esse aparelho, tu já sabe as opções, onde que tu vai ver as palavras ali em inglês, tu já sabia como que era em português, tu vai ver em inglês, não sabia, tipo, o gostar é like, tipo, coisas desse tipo, tu vai fazendo associações, isso é muito importante. Então troca o idioma do celular para o inglês, idioma do computador, do Windows, se tu trabalha com laptop, filmes em inglês, tá? Sempre em inglês, filmes, seriados, músicas, podcasts, lista de compras do supermercado, se tu for fazer alguma lista, faz em inglês também, porque tenta fazer da tua rotina uma rotina para aprender inglês, para manter contato com o idioma, isso é muito importante. E assim, se tu não tem amigos também que falam inglês, não troca, tipo, vou deixar a amizade por conta da pessoa não falar inglês, não. Entre em contato com novas pessoas, conhece pessoas que estão aprendendo inglês também, que estão no mesmo propósito, conversa inglês, troca uma ideia e aprende juntos. Então, fazer um círculo social também é interessante. Então, quanto mais imersão, quanto mais contato com o idioma, vai ser melhor no aprendizado. Alright? Então é isso aí, galera. Essa foi a nossa primeira aula, nosso primeiro episódio, né, sobre como ter um mindset positivo. É interessante a gente ter um bom mindset para alcançar a fluência, porque vai ter dificuldades, tá? Isso é normal, isso é natural. E assim, espero que vocês tenham captado os insights, né, captado as informações e anotado. Espero que vocês tenham, que essa aula tenha ajudado e acrescentado algo, né, de valor, de grande valor para vocês. E lembrando que na próxima aula eu vou falar sobre vou ensinar como adquirir vocabulário, literalmente como alavancar a tua base de vocabulário, né? De um nível assim absurdo, tá? Então não esqueça a próxima aula, como adquirir vocabulário, não perca, que vai estar top. Então eu vejo vocês no próximo episódio. See you there.